São 13h35. Eu vou mudar aqui um pouquinho o cronograma, porque senão vai ficar um pouco puxado, maçante agora no início da tarde. E a gente acabou de almoçar, né? O Master ele é assim, ele é um pouco maçante, tem muita teoria. E depois quando a gente for aplicar, os processos eles são mais complexos um pouco, enfim. Principalmente na segunda etapa, quando a gente for trabalhar com crenças mesmo, os processos são mais complexos. E a gente vai ter que se debruçar sobre isso, então a gente vai fritar miolos mesmo. Mais, né? Mais? É. Eu já estou mais perdido que cachorro de cigano. Vamos achar então. Ainda bem que eu não quero ser. O Cristiano acho que vai dar chocolate para nós depois, então a gente vai se acordar e não se preocupe. A intenção era vender. não lhe diria Faz que eu ia a vender o técnica, chocolate. faz a técnica aqui na frente. O que a gente vai fazer agora então? A gente ia trabalhar submodalidades no nível Master. A gente já viu tudo isso, a gente só vai ver no primeiro momento de submodalidades aplicações, né? Nós vamos elevar o nosso nível de aplicação das submodalidades. Mas a gente vai começar por aqui, ó. Isso aqui normalmente a gente traz já no trainer mesmo, né? Isso é o primeiro passo aqui da formação trainer. A gente já traz no Master, porque eu acho que vai ser de grande utilidade para quem trabalha na área de comunicação e vai se encaixar em qualquer interação que nós façamos daqui para frente. Né? Como eu disse, a gente agora começa a planejar muito mais a nossa comunicação. A gente começa a observar muito mais a nossa comunicação. O que nós estamos falando, como nós estamos falando, quais os resultados nós estamos obtendo, aonde nós estamos influenciando ou de que formas nós estamos influenciando os outros e nós mesmos. Porque quando a gente comunica, tem dois lados, né? O que eu comunico impacta o outro, mas impacta a mim também. Como isso que eu estou comunicando ou a forma que eu estou comunicando está impactando a mim? Como isso está criando representações aqui dentro? Né? Para onde isso está me levando? Para onde isso está levando o outro? Quais resultados eu estou obtendo e o que eu faço com isso? Aqui a gente começa a observar muito mais coisas, porque antes eu prestava atenção nas pistas de acesso. Eu prestava atenção na postura, gestos e tal, para eu criar conexão, criar rapport com a pessoa, né? Eu prestava atenção em submodalidades para entender como a pessoa estava estruturando a realidade, né? Prestava atenção na comunicação dela, prestava atenção nas pistas de acesso para ver se ela estava pensando sobre algo que já aconteceu, né? Lembrando de algo ou criando. O que eu estou falando aqui a pessoa está indo talvez para o passado, buscando referências do passado, está criando experiências para o futuro, está buscando sinestesia, está falando com ela mesma. Tudo isso eu já observava, né? Agora eu coloco muitos outros ingredientes. Eu presto atenção agora nos níveis neurológicos, na comunicação da pessoa. Onde está o desafio aqui? É no ambiente? É nos comportamentos? É nas capacidades? Essa pessoa precisa desenvolver capacidades? Né? É nas crenças que ela tem? Né? Quais são os valores que ela está atendendo ou que ela busca atender? Como ela se torna, quem ela se torna, qual é a identidade dela nesse contexto aqui? Tudo isso eu estou vendo agora. Eu estou prestando atenção também nos metaprogramas. Quais são os metaprogramas que essa pessoa utiliza, né? Que estão fazendo todo esse sistema funcionar? Quais são os programas, os metaprogramas que ela utiliza? E a minha comunicação, que foi o que a gente viu de manhã, né? Eu começo agora a utilizar mais esses padrões de linguagem do modelo Milton. Ao mesmo tempo, é claro que eu utilizo o metamodelo. Eu faço perguntas do metamodelo para buscar especificidade, para entender realmente as coisas. E eu busco ampliar o mapa de possibilidade, eu busco ser mais vago, eu busco utilizar de comandos embutidos, eu começo a usar uma linguagem mais vaga e mais persuasiva, né? Tudo isso dentro da minha comunicação. Isso a gente chama de matriz da comunicação, né? Uma metodologia poderosa para mapear elementos essenciais da comunicação, tornando-a mais eficaz e impactante. Isso também é referência do trabalho do Robert Dills. Elementos básicos da comunicação. As pessoas
Quem está envolvido na comunicação? Aqui eu começo a planejar a minha comunicação, e é isso que a gente vai fazer agora, planejar a comunicação. Quem são as pessoas que estão envolvidas nessa comunicação? Né? As mensagens, o que está sendo comunicado, o meio, como a mensagem está sendo transmitida, porque tudo isso influencia. Bom, eu estou conversando com a minha família, eu estou conversando com um cliente na terapia, ou a minha comunicação é para persuadir e influenciar os meus colaboradores? Ou eu estou tentando vender uma ideia, um produto, um serviço, ou tentando me vender? A mensagem, o que está sendo comunicado, o que eu quero comunicar e o que eu estou comunicando. Qual o meio que eu utilizo para isso? Eu estou falando aqui em público para um grupo de pessoas, eu estou falando com uma pessoa só, eu estou falando através de um texto escrito, através de um vídeo, eu estou falando através de uma mensagem de WhatsApp, de um áudio. Tipos de relacionamento na comunicação, né? Complementar, relações hierárquicas aqui, né? Como pai e filho, por exemplo, patrão e colaborador. Eu falo com o meu filho ou com o meu colaborador totalmente diferente de como eu falo com um cliente. Né? A forma de comunicar, a comunicação é outra. Comunicação simétrica, né? Relações de igualdade, né? Como um sócio, um parceiro, né? Nesse caso aqui, né? Irmãos. É uma forma diferente de comunicar também. Recíproco, relações de troca e parceria com casais, por exemplo. Né? Meta complementar, relação de aprendizagem com o professor-aluno, coach e coachee, né? Terapeuta e cliente. Né? Cada uma dessas situações eu vou comunicar de forma diferente. Mensagem pretendida versus mensagem recebida. Aqui, fatores de influência, emoções e estados internos afetam a percepção da mensagem, cultura e contexto modificam a interpretação. Então, a partir de agora, eu começo a planejar nesse nível também a minha comunicação. Para que público eu vou falar? Eu vou falar dentro de uma empresa para profissionais da área da construção civil, por exemplo. Eu vou lá fazer uma palestra para pedreiros, carpinteiros, ferreiros, serventes, ou é para um grupo de CEOs, ou para um grupo de vendedores, ou é uma palestra motivacional para um público genérico. Né? Qual é a cultura dessas pessoas? Eu vou falar para gaúchos aqui, ou vou falar para catarinenses? Aí eu chego aqui para falar com os gaúchos e eu faço uma piada de gaúcho. Né? Ou vou falar com os paulistas lá, e vou fazer alguma piada ou algo que está dentro da cultura deles. Vou falar com um grupo de jovens, né? Na faixa dos 20 anos. E aí eu vou falar como um tiozão lá, né? Fazer piada sexista, de duplo sentido, vou fazer piadas sobre mulheres, né? Oi. Ó, faleceu o nosso negócio. Ou não? Vamos ver. Beleza. Não vai ficar muito alto, né? Só quando eu estiver falando baixinho, aí eu... Daqui a pouco, quando a gente estiver fazendo alguma prática aqui, que eu vou falar um pouquinho mais baixo para a pessoa, só para vocês ouvirem melhor e pegar na câmera, né? Senão não precisa. Então, para que público eu vou falar? Qual é a cultura desse público, né? Em que contexto eu vou transmitir essa informação, né? Quais emoções e estados internos eu quero influenciar aqui? Qual é a ideia? Qual é o meu objetivo com esse processo? Tudo isso eu vou começar a observar, né? Aqui, comunicação não verbal, né? Os gestos, o tom de voz, as expressões, né? Tudo isso transmite significados adicionais, né? Podem reforçar ou contradizer a mensagem verbal. Então eu começo a prestar mais atenção em como eu vou transmitir a minha mensagem. Eu quero levar as pessoas para o relaxamento, eu vou transmitir isso através de toda a minha comunicação. O que eu falo, tom de voz, timbre, velocidade, as minhas expressões, né? Tudo isso eu vou colocar dentro do conjunto de comunicação, né? Tudo isso eu começo a prestar mais atenção. Contexto e meta-mensagem, né?
status de relacionamento, né? Informa sobre a relação entre os interlocutores. Então, se eu falo com um grupo de pessoas que eu tenho mais intimidade, eu comunico de uma forma. Às vezes eu tentar criar intimidade com pessoas que eu ainda não tenho essa intimidade, pode ser recebido de uma forma não muito legal. Né? Eu vou falar de forma diferente, eu vou planejar muito mais isso. Qual o impacto que tudo isso está causando na minha comunicação? Né? O tipo de mensagem, é uma mensagem mais formal que eu quero, é mais casual, é mais instrutiva ou mais persuasiva? Porque isso também é muito importante. Né? Eu quero transmitir informação, conhecimento, eu vou comunicar de uma forma. Eu quero deixar isso de uma forma mais casual, é de outra maneira. Eu quero instruir, eu quero internalizar aqui o perfil do professor, do mestre. Eu vou comunicar de uma forma diferente. Eu quero ser mais persuasivo, mais sedutor, mais firme, mais autoritário. Qual é a minha intenção? Né? E eu vou comunicar dessa forma, vou planejar isso. Né? Estado emocional revela como os interlocutores se sentem. Então, para quais estados emocionais eu quero levar a pessoa? Se eu estou fazendo uma intervenção aqui com uma pessoa e eu quero levar ela para um estado de emoção, eu comunico de uma forma. Eu quero levar a pessoa para um estado de êxtase, eu comunico de outra forma, totalmente diferente. Mas eu preciso saber para onde eu quero ir. E eu preciso analisar e perceber se isso está sendo alcançado ou não. Níveis neurológicos da comunicação. Eu vou começar a prestar mais atenção nos níveis neurológicos. Né? Então, onde eu quero influenciar aqui? Eu quero influenciar crenças e valores, eu vou comunicar de uma forma. Eu quero ampliar o mapa de capacidades, né, as capacidades da pessoa, eu vou comunicar aqui. Quais comportamentos eu quero desenvolver? Quais comportamentos eu tenho enquanto comunicador? Entende que eu começo a observar os dois lados. Como eu me comunico? Quais crenças e valores eu transmito? Qual a minha identidade enquanto comunicador aqui na frente? Quem eu me torno, quem eu sou enquanto aqui na frente? Foi? Isso, tudo isso, não é? Está transmitindo isso que eu quero, ou não, né? Mas agora eu começo a observar muito mais isso e planejar mais isso. Quais comportamentos eu tenho? Né? Capacidades, em que ambientes eu estou comunicando? E eu observo isso também nos meus interlocutores. Quem eu quero que essa pessoa se torne? Quais crenças e valores eu quero trabalhar aqui, eu quero influenciar? Quais capacidades talvez eu queira despertar nessa pessoa? Ou eliciar? Né? Quais comportamentos eu quero que ela tenha? Né? Como eu quero influenciar o ambiente? Que tipo de ambiente eu quero aqui? Eu quero um ambiente descontraído, aquela coisa de brincadeira, de alegria, de bagunça? Ou eu quero um ambiente formal? Eu quero que as pessoas estejam concentradas. Que tipo de ambiente eu quero? Meio de comunicação, né? Corpo, a comunicação concreta, né? O que eu faço de verdade, como eu utilizo o meu corpo, né? Escrita, estrutura ideias, né? De forma organizada, aqui, a voz. Como que eu utilizo a minha voz, o ritmo, o timbre, os ênfases que eu dou na minha comunicação, né? A imagem, síntese visual da mensagem, né? O que eu passo aqui de imagens, da minha imagem pessoal e imagem daquilo que eu estou transmitindo, de tudo isso, porque tudo isso aqui influencia no resultado que eu tenho com a minha comunicação. Eu começo a prestar mais atenção a isso e planejar mais isso. E aqui uma estrutura para planejar a comunicação, né? Primeiro, quem são as pessoas envolvidas, né? Então primeiro eu começo a pensar em qual é o grupo com quem eu vou comunicar. Eu vou ministrar um curso lá em Balneário Camboriú, eu vou falar com corretores de imóveis, 90% da turma, né? Corretores de imóveis. A minha comunicação é uma. O que eu vou falar, os exemplos que eu vou trazer, as ferramentas que eu vou abordar são uma. Eu estou falando com terapeutas,
A comunicação é outra, os exemplos são outros, a forma que eu me visto é outra, né? Tudo que eu faço aqui modifica. É um grupo mais genérico. Eu vou buscar essa interação, entender de que formas eu posso atingir o maior número de pessoas. Quais sistemas representacionais eu vou influenciar, em quando, em que momento. Eu começo a prestar atenção nisso. Né? Quais crenças eu quero iniciar, quais valores eu quero despertar, quais valores eu quero transmitir. Porque também tem isso. Né? Eu quero transmitir alguns valores, ou outros valores, enfim. Né? Para cada público isso vai modificar também. Né? Estratégia interativa, definir como a comunicação será conduzida. Como que eu vou comunicar isso? Eu vou comunicar isso através de slides, vídeos, filmes, através de comunicação oral aqui, através de exemplos, ou vai ser um conjunto de tudo isso? Não é? Quais ferramentas eu vou utilizar? De quais recursos eu vou utilizar durante a minha comunicação para transmitir a minha mensagem de uma forma mais assertiva? Elementos do contexto, né? Os objetivos, né? Quais são os objetivos que eu tenho com isso que eu estou transmitindo, que eu estou comunicando? Quais métricas eu utilizo para saber se eu estou indo para um lado ou para o outro, né? Como eu metrifico tudo isso? Como eu sei se eu estou indo em direção ao resultado ou estou indo para o lado negativo, né? O impacto que eu gero com isso. Qual o impacto eu quero gerar na minha comunicação e qual impacto eu gero enquanto comunicando, né? Qual é o estado ideal? E valores? Tudo isso eu começo a analisar agora. Isso aí está na apostila. Acho que muito mais do que isso aqui. Está na apostila. Eu não sei qual página, mas é para 80, 56. 56? Tá. Tudo isso está lá na apostila. Análise do interlocutor. Quais valores eu pressuponho que são importantes para essa pessoa ou para esse público? Quais valores são importantes? Qual o estado emocional que essas pessoas se encontram quando a gente inicia a comunicação? Para quais estados emocionais eu quero levar essas pessoas? Né? Quais sistemas representacionais vão ser influenciados aqui? De que forma eu vou utilizar as modalidades? De toda a minha comunicação verbal ou não verbal. E a estrutura da mensagem. Conteúdo, a meta-mensagem é o que eu transmito dentro deste conteúdo que eu estou trazendo. O que eu estou trazendo de forma subliminar? Eu falo uma coisa, mas o que mais eu estou gerando aqui? Relacionamento que eu quero desenvolver aqui, né? Que eu quero criar, que tipos de relacionamentos eu quero criar aqui. Níveis neurológicos. Quais níveis neurológicos e de que forma eu vou influenciar? Quais metaprogramas eu estou utilizando para comunicar? Quais metaprogramas eu utilizo em cada momento da minha comunicação, desde o momento em que eu estruturo um treinamento, uma palestra, uma apresentação de negócios ou qualquer outra coisa que seja. Avaliação após a interação, né? Objetivos atingidos. Verificar se o propósito da comunicação foi alcançado, porque eu sei, né, que o propósito da comunicação foi alcançado. Né? De que forma eu verifico isso? O contexto e valores, né, analisar se foram respeitados durante a interação, o contexto, os valores, né, que eu pretendia atingir ou despertar, enfim, influenciar durante a comunicação. Qual o relacionamento estabelecido, né, avaliar se ocorreu conforme planejado ou não. Porque tudo isso é feedback também, eu percebo, espera aí, aqui funcionou, aqui não funcionou, eu queria comunicar isso, parece que o público recebeu aquilo, né? Não foi bem pelo caminho que eu queria, e de que formas eu posso melhorar isso? O que eu aprendo com isso, né? E o impacto das mensagens, observar como foram recebidas pelo interlocutor. Porque existem infinitas formas de eu comunicar, mas para cada público e cada contexto eu vou comunicar de uma forma diferente. Eu vou utilizar as mesmas coisas de forma diferente, em situações diferentes. Aí acabou a nossa apresentação, aqui, e aí na apostila tem uma prática que nós vamos fazer, que é o seguinte. Na página 58, tá? A gente vai fazer, quantas pessoas nós temos aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15,
Tem a Lizzie também, 16, não sei se ela vai voltar. Tem mais alguém? Tem a... Tá. Vamos fazer em 3 grupos. Isso, 3 grupos. Vai dar 5 pessoas por grupo? 5 pessoas por grupo. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma apresentação em grupo. Tá? Pode ser, nós vamos planejar primeiro, tá? Vocês vão dividir em grupos e vocês vão planejar uma apresentação. Pode ser um treinamento, uma palestra, uma carta de vendas, né? uma apresentação de um produto ou de um serviço. Pode ser qualquer coisa assim, tá? Nós vamos primeiro planejar isso, nós vamos estruturar, né? E analisar todos esses pontos. Sobre qual tema nós vamos falar, vamos analisar o grupo. Bom, a gente está transmitindo para esse grupo, então de que forma eu vou transmitir esse conhecimento, esse conteúdo, quais técnicas eu vou utilizar. Vou estruturar mesmo, tá? É uma apresentação. E depois nós vamos apresentar aqui na frente em grupo. Tá? A gente vai dividir esse grupo, então quem vai fazer o que, quando. Né? Então, poxa, o fulano aqui funciona muito bem nesse ponto, ou eu faço tal coisa porque eu acho que ele saiu bem aqui e tal. A gente vai encaixar isso e nós vamos fazer uma apresentação depois em grupo aqui na frente. Pode ser uma apresentação de vendas de um produto ou serviço, né? Pode ser algo que vocês já façam. Pode ser a apresentação de um trabalho que vocês façam já. Pode ser uma palestra sobre um tema que vocês dominam, enfim. Pode ser um conjunto de coisas também, que se vocês quiserem fazer algo mais variado, vai ser um pouco mais desafiador talvez, ou não, né? Mas pode ser também. E nós vamos pegar aí 30 minutinhos para planejar essa apresentação. De quê? De cabelo. Implante capilar aqui já pega 80% do time já. Pode ser algo criado agora, de preferência que seja criado agora. Tá? Já temos um grupo pronto. Isso. E aí nós vamos analisar tudo isso. De que forma nós vamos comunicar isso, de que maneira, e todo esse planejamento, tá? E depois a gente vai vender essa ideia aqui na frente, né? A gente vai vender essa ideia aqui na frente mesmo. Se é um produto que eu vou vender, eu quero vender esse produto, eu quero despertar o interesse das pessoas. Se é uma palestra, eu quero fazer essa palestra, é claro que a gente vai ter um tempo determinado aqui, não vai ser, pode ser até uma palestra de 2, 3 horas, nós vamos apresentar aqui num tempo determinado, talvez 10, 15 minutos, e cada um vai ter um tempo lá, sei lá, 5, a gente vai definir 5, 10 minutos para cada um. Cada um do grupo vai... Cada um do grupo vai, exatamente, todo mundo vai comunicar aqui na frente. Cada um a sua parte, e isso vai ficar a cargo de vocês vão se dividir, né? Não vamos falar de trabalho. E aí a gente vai utilizar de tudo isso que nós vimos até agora. Eu quero criar conexão com o meu público. Eu quero influenciar sistemas representacionais, então eu quero falar em termos auditivos, sinestésicos, visuais. Eu quero utilizar todos esses padrões possíveis do modelo Milton aqui, trazendo uma linguagem vaga, trazendo, né, analogias, enfim, comandos embutidos, marcação analógica, que eu falo, não é? Trazendo todo esse conjunto comunicacional. Eu quero comunicar de verdade aqui na frente, através da minha postura, gestos, expressões faciais. Então, se eu quero motivar essa galera, eu quero levar eles em algum momento para cima, eu quero deixar eles, né, eu vou comunicar isso. Se daqui a pouco eu quero que vocês reflitam sobre algo, então eu vou mudar a minha comunicação aqui e tal, para que vocês parem um pouquinho e comecem a refletir sobre algumas situações. Eu quero que vocês imaginem algo do passado, então eu quero levar vocês para o passado com todos os meus recursos de comunicação. Eu quero perceber, né, em quais níveis neurológicos eu vou estar transitando a cada momento. Então, se é no ambiente, se é comportamentos, as capacidades das pessoas, né, crenças e valores, o que eu quero influenciar aqui, eu vou trabalhar tudo isso através da minha comunicação. Beleza? Combinados? Metaprogramas, tudo mais. Tudo que a gente usou até agora. Tá? Posso usar o metamodelo também durante a minha comunicação, porque eu posso fazer perguntas específicas para o público. Né? Perguntas específicas, perguntas que façam desafiar as crenças das pessoas. De uma forma muito direta também. Eu vou usar tudo que eu tenho de recursos. Beleza? Dúvidas? Todas. Não, eu vou dar...
eu ajudo vocês o tempo todo, tá? A gente ajuda vocês o tempo todo durante esse planejamento. Em trio? Mas não, vai ser de 4 ou 5. Quinteto. A cada 15? A cada 15. Vão ser 3 grupos, né? Ah, é três grupos. Ou tem 16 pessoas? Eu contei 15 agora. E quantos são cada um 80 aí? O grupo é igual a A gente vai ter mais ou menos uma meia hora para planejar. Tá. Tá? Mais ou menos uma meia hora para planejar, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né? Oi? E aí depois a gente vai apresentar aqui em grupo. A gente vai definir depois provavelmente uns 20 minutos para o grupo, então vai ter 4, 5 minutos para cada um. Vai ser 25 minutos? Vai ser bastante tempo, né? Eu acho que menos, a gente vai ter que fazer menos tempo. Vai ter que fazer menos tempo. Bom, mas a gente vai combinar ali, uns 20 minutinhos no máximo para cada grupo. Trazer a sua apresentação. Beleza? A gente prepara em 1 hora e cada um apresenta em 1 hora. Daí a gente vai a tarde toda e vai faltar tempo. A minha apresentação dura 2 horas. Mas isso é um Ele vai grande fazer desafio para quem comunica. Até de O X. grande desafio é eu me colocar no desafio de pegar aquilo que eu comunico, às vezes em 1, 2, 3 horas, e ser sucinto. Isso é um grande desafio para muitas pessoas. Só uma observação ali que eu já fui embora de apresentação, porque não me deram tempo para apresentar. Eu levo 2 horas para apresentar, o cara queria que eu explicasse em 10 minutos. Eu disse, não, tá aqui a minha proposta, tô indo embora. Não tem o que fazer, fui embora. Mas hoje tu vai apresentar em menos tempo. Não, mas eu não consigo. É isso que eu preciso aprender, eu não sei. Não, mas eu digo, eu não sei. Não, mas é que se tu tá vendendo, tu tem um É porque é programa muito pra bom, seguir, eu tenho pra um- chegar no é. onde tu quer, né? É, exatamente. Cada um do grupo Ah, dá o teu sim. pra ele. Não, mas não é isso. Não é isso que eu preciso aprender, tentar apresentar em menos tempo. Eu não sei fazer. Hoje eu não sei. Tem o pit stop. O aquele teu que só processo, É, pitch de o teu vendas. processo de vendas é mais longo, Exige, né? É, né? no processo. O teu processo de vendas é mais longo, claro. E às vezes é necessário. Quando deixo eu falar, eu fico até mais tempo. A última apresentação eu levei quase 3 horas falando. Jesus. Quando tu sabe o momento de parar de falar? Normalmente eu não tenho perguntas. Tu não tem É que eu criei um roteiro onde do início ao fim eu respondo todas as perguntas das pessoas, sem elas me perguntar. Tu responde todas as perguntas que tu já Eu presta. já sei, é que eu já apresentei tantas vezes que eu já sei as perguntas, então eu já botei no meu script, então as pessoas... Ai, Só de nossa. curioso, o que tu vende? Portaria remota. E aí as pessoas já... E uma coisa, não sei se tem a ver, eu queria até te perguntar e acabei deixando passar o momento. Eu uso uma técnica, quando eu vou fazer uma apresentação, eu pergunto para o cliente quem é meus concorrentes, porque eu conheço todos, eu sei os erros deles todos. Então eu já planto lá, ó, mas sem dizer o nome do cliente, ou do concorrente, se caso. Aí eu digo, por exemplo, tem empresas, eu boto assim, tem empresas que trabalham com financeiras, e o cliente normalmente não quer envolver fundo financeiro. Só que daí quando aquele cara vai lá apresentar, eu já plantei a questão, que ele vai estar enrolado com aquela outra financeira, daí o cara, não, eu não quero, eu já excluo aquele cara. Tu cria uma objeção pra eles. Exato. Isso funciona muito bem. Sem saber, né? Eu fazia por minha conta, sem Isso funciona muito bem pra ti? muito. Ok, perfeito. O Bando, Normalmente eu peço também para ser o último a apresentar. O Bando ele conta uma história, várias histórias nesse sentido, né? Porque ele faz e ele acredita que se ele não está mentindo, se é verdade, tá tudo certo. Eu ouvido, né? Tem uma história que ele conta que ele arrumou um amigo, foi morar na Europa e doido deixou um Toyota para ele dirigir. E ele, em algum momento, ele, sei lá de que forma, ele deixou o carro sem o freio de mão puxado, né, no neutro ali e tal, numa ribanceira, o carro caiu dentro de um buraco lá, se estatelou todo, destruiu todo. E ele, nessa época ele trabalhava, até para testar as técnicas de persuasão e vendas dele, numa loja de carros, e na frente eles tinham um concorrente que era uma revenda da Toyota. Ele chegou ao ponto de pegar aquele carro todo destruído, levar com um guincho, botar na frente da loja deles, ir numa loja de fantasias, de bonecos e tal, pegar um boneco de uma criança, pintar com tinta vermelha e tal, deixar aquela boneca toda estatelada dentro do carro
E aí cada vez que um cliente chegava, ele perguntava, né? A pessoa diz, poxa, tem o Toyota, que é muito mais barato e economiza muito mais, porque os caras, eles vendiam uns banheirão, né? Anos 80, anos 70 e tal, aqueles carros que bebiam combustível. E ele disse, cara, por causa de uns trocados, tu acredita que é mais importante para ti economizar os trocados na gasolina ou colocar a tua família em risco a ponto de acontecer isso aqui? Né? Então era extremamente persuasivo, extremamente persuasivo. Ele fazia isso, ele não tinha problema, porque ele acreditava que na época os carros da Toyota não tinham nenhuma segurança, os carros eles simplesmente se desmanchavam. Depois, com o tempo, claro, a Toyota foi elevando o nível de qualidade dos produtos dele e hoje são um dos melhores veículos que tem no mercado, né? Mas na época a gente estava falando de carros de tecnologia japonesa que já estavam vindo com aqueles carros que a gente chama que são de plástico, né? E aí ele estava falando, sei lá, de um carro daqueles mais antigos, modelos mais antigos, que era só lata, né? Um Opala, um Del Rey, um Landau, eram carros que batia e um arranhão talvez na altura e olha lá, né? Em comparação com um carro daqueles que se desmanchava, então ele tinha bons argumentos ali. Ele não tinha problema nenhum em falar mal da concorrência se a concorrência realmente tivesse esse problema. Eu nunca falei mal diretamente, né? Só subliminar. Porque daí quando a pessoa, como eu conheço todo mundo, né? Aí eles se entregavam sozinhos. Eu largava ali, daí. Eu não gosto muito de dar nome aos bois diretamente assim também. Olha, o fulano lá, o Adriano é isso, isso e isso. Não, eu não gosto de dar nome aos bois. Eu acho que se tem isso, se eu percebo como uma fragilidade, eu vou usar em algum nível, claro. Se é algo que eu tenho que é melhor que o outro. Para o cliente, se fica nítido, tu tá queimando a tua concorrência, Fica feio. e talvez até inconsciente ele já, tipo, tem coisa errada aí. O A cara quer queimar imagem o que eu outro passo para às ganhar. vezes pode não ser muito legal. É. E isso aqui no Instituto aconteceu muito. No início eu tinha uma outra empresa aqui em Porto Alegre, na época que trabalhava com cursos da mesma área, hipnose e tal, PNL, essa coisa toda. E eu nunca falei mal dos concorrentes, diretamente, eu não dou nome aos bois. Digo, olha, às vezes tem algumas empresas, alguns cursos que vão te prometer isso, isso e isso, e vão te entregar esse outro. E eu não vejo muitos outros como concorrentes, não tem problema nenhum. Se os caras estão lá e fizerem um trabalho melhor que o meu, o problema é meu. Eu melhoro ou eu saio do mercado. Eu acho que né, é até uma questão de evolução. E esse cara, ele usava muito isso. E eu ganhava muito cliente justamente nesse contexto. O cara dizia assim, o cara vinha, né, o cliente vinha e me falava, olha, eu estou a fim de fazer o curso de vocês, mas sei lá, trazia alguma coisa e dizia, olha, a gente tem o nosso curso assim, assim, assim e tal. Aí ele dizia assim, mas eu tenho vontade de fazer o curso do fulano também, me apresentaram o curso e tal, blá 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 blá. Se o cara era bom, eu ia dizer, olha, o fulano não é bom, ele é bom nisso, nisso e nisso. Se eu conhecia, né, o produto do outro, e muitas vezes eu conhecia, porque eu fiz muito curso até para conhecer os outros profissionais, né? Eu disse, olha, o negócio é o seguinte, da minha percepção, o que eu vi foi isso, isso e isso. É um baita de um profissional nesse contexto. E aí muitas vezes o cara me dizia assim, olha, eu vou fazer o curso de vocês, porque eu gostei da proposta primeiro, e depois porque tu não falou mal do curso do fulano, porque quando eu entrei em contato com eles, porra, eles destruíram o curso de vocês. Eles falaram isso, aquilo, quantas vezes eu ouvi isso? Das pessoas chegarem e dizer, o cara falou isso, aquilo, aquele outro. Ok, tá tudo certo, vem, eu te ofereço garantia de satisfação ainda. Se tu não gostar do curso, eu devolvo teu dinheiro. Teu risco é zero. E a gente ganhava muito cliente nesse contexto. Não teve um trambiqueiro que disse, não entendi nada, não quero meu dinheiro. Já teve algum? Só uma pergunta. Cheque? Não, teve gente que já... Cheque. Esse Nunca concorrente teve- nem existe mais, né? Ah? Esse concorrente nem existe mais na escola dele aqui. Não existe mais. É. Acho que não existe mais. O Silvio conversou com ele. A gente já teve assim, ó, da pessoa vir pro curso, teve uma pessoa só que pediu o dia de volta. Era uma menina daqui de Porto Alegre, ela veio e ela tinha acabado de fazer o DL.
E então ela veio imaginando que o practitioner ia ser, nossa, pula, legal, e era naquela época que o coaching estava muito... lembra quando eu te liguei? A única, eu disse pra ele assim, a única objeção que eu tenho é que não pode dar gritinho em palavras de ordem. E bater no peito e gritar. Grito de guerra Eu liguei, foi ou não foi? Eu liguei pra Não, isso aí não me pega. Não, isso aí não me pega nunca. Eu pensei que era, né? Porque... E essa menina estava esperando isso, mas a gente ofertava, garantia de satisfação e tal. Ela veio pro curso, ela fez o primeiro dia. No primeiro dia a gente explicou, né? A gente já dá aquela alinhada dos passos para que a pessoa não espere algo que nós não vamos entregar, né? Ela já veio preparada. E aí ela veio, fez o primeiro dia dela, olha, não gostei muito e tal, aquela coisa toda, não era o que eu estava esperando, blá 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 blá. Eu disse, olha, se tu quiser, fica, faz a primeira etapa, eu não vou te cobrar nada, faz a primeira etapa, se tu gostar, segue o baile, se não gostar, tudo bem, a gente continua amigos do mesmo jeito. Ela fez toda a primeira etapa do curso e aí depois ela pediu dinheiro. Na verdade ela até pagou uma parte, né? Porque a gente ainda recebia com cheque, mas esses cheques tinham fundo. E aí ela pagou, acho que, sei lá, ela pagou uns R$900, alguma coisa assim, uma taxa só, e não voltou para a segunda etapa, tudo certo. Mas foi a única pessoa. Não teve mais nenhuma. Teve um aluno também em São Paulo, mas aí foi uma falha da nossa vendedora, porque era um curso de hipnose não verbal. Hipnose não verbal é terapia, é grito, é choro, é as pessoas se jogarem no chão, é um negócio punk, Obrigado. E o cara, ele era empresário. E a menina que fez a venda, ela disse, olha, vai ser muito legal, tu pode tirar muito proveito, talvez seja bem interessante para ti no nível pessoal também, e para muitas pessoas é. Mas se eu converso com o cara, eu já ia ver que o produto não era para ele. Ele queria técnica, ele queria uma abordagem específica para a área dele, né? Empresarial, não era aquilo ali, ele não queria se terapizar ali. E aí ele veio, fez o curso todo, e no final eu disse, não gostei. É uma dificuldade que eu estou tendo aqui, porque a maioria acho que é terapeuta, né? E é mais focado pro lado da terapia. Eu estou tentando pegar algumas informações e puxar para a parte comercial, que Parte comercial. Vamos parte fazer mais exemplos dessas interações. Normalmente quando o grupo é mais da área comercial, a gente traz muito mais exemplos da área comercial. O practitioner que eu participei primeiro, a Foi maioria era parte mais comercial, né? empresário, né? Era mais da área empresarial mesmo. Foi até as abordagens, os assuntos que a gente trazia para exemplificar, era mais voltado para o comercial, né? Até, eu acho que o Marcos ainda não me entregou aquela gravação, mas se ele entregar a gravação da turma de novo, março do ano passado, março, né? Foi. Aquela tem muito... E é o que tu disse agora, Tudo direcionado para é o público que tu tá falando, né? É. Foi o que aconteceu daquela vez, eu notei que quando eu reciclei já era mais terapêutico também. Isso. Tudo muito... na turma do Que ela do- fez a não, primeira vez, já era mais terapêutico. Mais terapeutas, Mas tem lá, tem muito conteúdo da área comercial, da área de comunicação. Beleza? Então a gente vai fazer isso. Agora isso já na área de comunicação, isso aqui vai se encaixar também. Tá? Eu vou usar tudo aquilo que a gente viu de manhã também.